paz do Senhor, povo de Deus. Passando aqui rapidinho para deixar uma palavra da parte do Senhor para a tua vida. Hoje o horário é diferente, né? Entrei mais cedo, bem mais cedo, mas foi porque Deus ele me inquietou para trazer essa palavra, gente. Fundo musical tá esse que você está ouvindo, e ao fundo tem alguns passarinhos também. Então, hoje, 2 fundos musical, tá bom? Enquanto você entra aí, quero agradecer a Deus por mais esse dia, né, que o Senhor nos concedeu, pela sua misericórdia, pelo seu cuidado para com cada um de nós. Nessa manhã eu tenho uma palavra no teu coração. Hoje eu acordei, o Senhor já de imediato, eu vou tirar esse óculos que está encandeando, né? Já de imediato o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Geralmente eu não entro de manhã, né? Pai do Senhor, Juliana, Natália, e o Senhor me inquietou com essa palavra e eu, né, senti de entrar logo hoje de manhã, porque à noite eu vou estar ministrando e talvez não dê tempo, né, porque também eu tenho outra coisa para fazer depois que eu chegar. Então eu vou trazer essa palavra agora. Se você tiver com a tua Bíblia aí, poder abri-la, abre tua Bíblia em Juízes capítulo 6, Juízes 6, versículo 2 e o versículo 4, bom? Juízes 6, versículo 2 e versículo 4. Enquanto você se localiza, eu te peço que você compartilhe, convide alguém, tá bom? Para alguém poder também ouvir a palavra do Senhor. Pai do Senhor, Márcia. E nesta manhã eu creio que o Senhor vai dar uma direção a alguém aqui, porque Deus ele é fiel, né? Ele cuida de cada um de nós, porque Deus ele tem seus propósitos, né? Deus tem um propósito para cada um de nós, e às vezes nós precisamos que o Senhor nos direcione de uma maneira diferente, né? Então nessa manhã eu creio que o Senhor ele vai falar de uma forma diferente ao teu coração, tá bom? Juízes capítulo 7, perdão, gente. Capítulo 7 de Juízes, versículo 2, versículo 4, tá bom? Capítulo 7 de Juízes, não é 6 não, tá bom? Abre tua Bíblia aí, eu vou passar aqui a ler. E eu queria saber, o fundo musical tá bom? Tá muito alto? Diga aí se eu baixo mais um pouco, ou se eu aumento, ou se tá bom. Wesley, tira ele aqui. Tô. Juízes 7, versículo 2 e versículo 4. Eu não vou demorar muito, eu creio, né? Mas eu vou falar algo rápido aqui que o Senhor colocou no meu coração, tá bom? Diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas nas tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Versículo 4. E disse o Senhor a Gideão: Ainda muito é o povo, ainda muito povo há. Faz-o descer as águas, e ali tu os provarei, e será que aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Eu tirei o óculos, já embaçou tudo aqui, né? O Senhor, ele tem uma direção para cada um de nós nessa manhã. A palavra do Senhor vai dizer aqui em Juízes 6, que é onde vai dar início à história de Gideão. Vai dar início a essa história
tão maravilhosa. A gente tá encandeando, né? Mas eu vou ficar de óculos, senão eu fico donzinho. E esse período é o período que Deus chama Gideão para entregar aquele povo, aqueles midianitas, né? Que estavam oprimindo o povo de Israel. É o período dos juízes, né? É o período que Deus chama Gideão como juiz em Israel. E eu já começo aqui te dizendo que Deus, ele te chamou, tá bom? Deus, ele te escolheu para um propósito grande. Deus te escolheu entre muitos, entre muitas, o Senhor te escolheu para um grande propósito. O Senhor chama Gideão nesse período de perseguição, de opressão que Israel estava enfrentando. A palavra do Senhor vai dizer em Juízes 6 que o povo de Israel passou um período na mão dos midianitas, 7 anos. 7 anos que Israel plantava e os midianitas roubavam. O diabo, ele trabalha dessa forma: mata, rouba e destrói, né? Os midianitas eram um povo muito ruim, muito cruel, e eles colocaram suas tendas dentro de Israel, e ali ele tirava a força de Israel, né? Tirava a colheita de suas mãos. Israel plantava, mas não tinha como usufruir daquela plantação, né? E a pior coisa que tem, meus amados irmãos, é você se empenhar algo, você frutificar, você plantar e você não ter como, aleluia, usufruir daquilo. Então, nessa manhã, eu quero que você entenda algo. O povo de Deus, o povo de Deus estava plantando, mas não estava colhendo. O povo plantava, mas quem comia da colheita eram os midianitas. O inimigo é quem comia da colheita de Israel. Então, nessa manhã, entenda. Israel sofreu muito esse período de 7 anos na mão dos midianitas. Mas o texto vai dizer de início que foi por causa do erro, do pecado, né? Do povo de Deus mesmo, porque o povo voltou a fazer o que era mal. Nesse período, o povo estava servindo a Baal. E, logicamente, que quando a gente não está fazendo a vontade de Deus, quando a gente não está na direção de Deus, quando a gente não faz o que Deus, ele quer para a nossa vida, algumas vezes Deus, ele vai tirar a mão dele. E ele vai permitir algumas situações que nós não queríamos enfrentar ou viver, né? E esse período foi um período muito duro para Israel, porque eles sofreram muito. Plantavam e não colhiam, né? Eles plantavam e não usufruíam da sua colheita, né? Imagina você trabalhar e você não ter como usufruir. É como se você trabalhar o mês inteiro e você não vê a cor daquele dinheiro, você vê que aquilo que você trabalhou, se empenhou para dar crescimento, desapareceu como nada na tua frente. Então era assim que Israel estava vivendo esse período. Plantava, não colhia, não usufruía daquilo que eles plantavam. Então a palavra do Senhor vai dizer que certa feita Gideão está plantando, está no lagar, e a palavra do Senhor diz que naquele momento que Gideão está ali malhando o trigo no lagar, um anjo está observando Gideão. E ao observar Gideão, o anjo fala com ele e diz: o Senhor é contigo, Pai seja contigo, homem valoroso. E ali o anjo começa a conversar com Gideão. E no meio dessa conversa, o anjo diz que Deus é com Gideão, que Deus está com Gideão. E de imediato, quando Gideão ouve isso, Gideão diz: comigo? Se o Senhor é comigo, por que nós estamos vivendo tudo o que estamos vivendo?
A gente muitas das vezes, meus amados irmãos, não entende quando Deus fala. Quando o anjo se apresenta a Gideão, o anjo não diz que é com o povo de Israel. O anjo está dizendo que é com Gideão. Então entenda. O propósito de Deus nem sempre vai ser com aquele que está do teu lado. O propósito de Deus nem sempre vai ser com a multidão que te cerca. Então nessa manhã entenda. O propósito de Deus é maior e reto. Deus ele tem um endereço, Deus ele tem uma maneira, uma forma de trabalhar e ele tem suas formas de falar. Então quando ele está falando com Gideão, ele está dizendo: ei, o Senhor seja contigo, homem valoroso. O Senhor não está falando do povo que estava ali servindo a Baal. O Senhor estava falando de Gideão. Gideão diz assim: comigo. E Gideão abre a boca e diz assim: eu ouvi falar que o Deus dos meus pais livrou eles lá no deserto. Que o Deus dos meus pais operou maravilhas e prodígios. O que Gideão está dizendo? Gideão está dizendo: eu não vi, mas eu ouvi falar que o Deus de Israel é um Deus que cuida, que protege, que guarda, que livra. É isso que Gideão está dizendo. Porque Gideão não viveu aquele período dos seus pais em que Deus levou o povo para o deserto, cuidou, deu maná, fez água brotar da rocha. Gideão não participou disso, mas Gideão ouviu. E é isso que Gideão está dizendo. Gideão está dizendo: eu ouvi falar do Deus de Israel. E o Deus de Israel que eu conheço, que meus pais falaram, é um Deus que cuida, que guarda, que livra, que protege. E o Senhor é comigo. Gideão não está entendendo muito aquela conversa. E às vezes Deus fala e a gente não entende. Às vezes Deus se revela e a gente não entende que é Deus que está falando. E ele está ali meio que duvidoso, porque ele não está entendendo que é o anjo do Senhor que está ali. Então ele diz: o Senhor é comigo. Se o Senhor é comigo, por que eu estou vivendo isso? Por que essa opressão? Por que a gente planta e não colhe? Por que a gente está preso na mão do inimigo? E o anjo, ele é claro: o Senhor é contigo, Gideão. Contigo. E aí o anjo começa a revelar a Gideão qual é o propósito de Deus para com Gideão. Porque Deus, ele é assim, ele não deixa dúvida. Ele fala mais uma vez, ele fala outra vez, e se você ainda não estiver entendendo, ele vai continuar falando e se revelando para que você venha entender. Deus, ele não deixa dúvida quando é ele que fala. E eu já quero que você entenda isso aqui. Nem todos abrem a boca para falar em nome do Senhor. Nem todos estão falando em nome do Senhor. Nem todos estão cantando aleluia e é o Senhor que está usando. Nem todos estão pregando e é Deus que está falando. Não, mas a palavra não é dele, a palavra é dele. Mas às vezes muitas pessoas abrem a boca para dizer: Deus disse, Deus falou, e não foi. Só que a palavra do Senhor é bem clara. O anjo repete mais uma vez e diz: o Senhor é contigo, homem valoroso. Porque Deus é aquele que aquele que fala e que confirma que foi ele que falou. Então, o que Deus está dizendo? Ei, eu não vou te deixar confundido. Eu não vou te deixar sem entender, aleluia, se fui eu quem falei. Porque Gideão não está entendendo muito bem a conversa, mas o anjo começa a falar com ele, aleluia, e diz: o Senhor é contigo, homem valoroso. E começa a mostrar qual é o propósito de Deus para Gideão naquele tempo. Deus, ele vai se revelar para alguém, vai revelar o propósito dele. Se você não está entendendo ainda, Deus está dizendo: ei, eu vou me revelar. E se você ainda não estiver entendendo, eu vou confirmar que sou eu que estou falando sobre esse propósito da tua vida. Gideão, o Senhor é contigo, homem valoroso. Ou seja, ei, o Senhor te separou para algo grande, homem. O propósito de Deus é pegar Gideão e levar o seu propósito. Porque através de Gideão, o povo de Israel teria vitória sobre aqueles midianitas, sobre aquela opressão que o inimigo estava exercendo sobre eles. Para realizar coisas grandes,
o Senhor escolhe homens e mulheres pequenos. Eu não sei se você pegou, mas o Senhor bradou isso no meu coração hoje. E disse: me Carla, diga a alguém que para realizar grandes propósitos, grandes projetos, eu escolho o menor, o mais pequeno, o mais incapaz. Aleluia. Deus não precisa de quem sabe. Aleluia. Deus não precisa de quem entende. Deus não precisa de quem tem força. Deus não precisa de quem tem, aleluia, ajuda. Não, ele pega, aleluia, o menor, o mais frágil, o mais fraco, aleluia. Porque a sua própria palavra vai dizer: ele capacita os incapacitados. Ele pega e capacita. Ele pega lá da lama e levanta para a sua grande obra, para o seu grande propósito. O que é que Deus está dizendo? Ei, Deus não vai escolher quem já sabe lutar com espada. Deus não vai escolher quem já tem uma palavra boa, quem tem uma eloquência, quem tem amizades que ajudem. Não, o Senhor está dizendo: eu quero o menor, eu quero o incapaz, eu quero aquele, aleluia, que ninguém dá valor. Eu quero aquele, aleluia, que também se acha o menor. Por quê, Micaela? Porque Deus, ele não dá a glória dele a ninguém. Deus não vai pegar alguém que está com o peito estufado dizendo assim: eu posso, eu sei fazer. Se Deus me chamar, ei, eu faço. Não. Deus não precisa disso para realizar grandes propósitos. Deus só quer homens e mulheres pequenos que estejam na sua dependência. Deus não quer ninguém batendo no peito e dizendo: eu posso fazer, eu sei fazer. Não, Deus quer que alguém entenda: eu sou pequeno, o Senhor é comigo. Isso aqui é muito forte, porque muitos hoje batem no peito e dizem: o Senhor é comigo. Mas é o Senhor quem tem que dizer se ele é ou não é com você, se ele é ou não é com aquela pessoa. O anjo está dizendo: ei, Gideão, o Senhor é quem está falando. Deus é quem está mandando dizer que ele é com você, ele é contigo, homem valoroso. Aleluia. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, e ela vai dizer: não fosse vós que escolhesses a mim, mas eu escolhi a vós. Ou seja, a escolha para o propósito não é teu. Deus te escolheu para um propósito. Porque se Deus dependesse de nós para escolher entrar no propósito dele, nós não entraríamos no propósito dele. Por quê? Porque nós iríamos colocar muitas dificuldades, muitos poréns, e por isso que o Senhor não nos deixou escolhê-lo, mas ele escolheu a mim e a você. Por isso o anjo vai lá em Gideão e diz: o Senhor é contigo, homem valoroso. Porque se fosse para Gideão escolher, para Gideão entrar no propósito, ia demorar, ou talvez Gideão nem fosse entender qual era o propósito. Mas aí o anjo entra na presença de Gideão e já começa a revelar qual é o propósito. E o propósito de Deus é maior e melhor. E Gideão começa a entender o que Deus quer com ele. E Gideão pede sinais. Pede que se Deus for com ele, dê um sinal. E diz: se eu colocar o novelo de lã e ele ficar molhado e ao redor seco, eu vou entender que Deus é comigo. Se o novelo de lã ficar seco e ao redor molhado, eu vou entender que é comigo. E por 2 vezes Gideão fala isso, pedindo sinais. E quantas vezes a gente não pede sinal? Senhor, esse projeto é teu. Senhor, esse propósito o Senhor colocou no meu coração. Será que foi o Senhor mesmo que colocou? Aí a gente começa a pedir sinais, pedir respostas. E Deus, ele não precisaria dar, porque ele já falou lá no início: ei, o Senhor é contigo. O Senhor já usou alguém para ir lá e dizer: o Senhor é contigo. O Senhor já usou sua palavra para dizer: ei, mulher, eu sou contigo nesse negócio. Eu sou contigo nesse projeto, eu sou contigo nesse propósito. E a gente não entende que é Deus que está falando. E pede direção e pede a Deus confirmação. E Deus, ele é maravilhoso, ele confirma. Nessa manhã ele está dizendo: eu estou confirmando a você, porque você pediu para que eu falasse se eu estou nesse propósito que está no teu coração. E o Senhor está dizendo: ei, Gideão, o Senhor é contigo. O anjo de Deus está dizendo aqui nesta manhã: o Senhor é contigo nesse negócio, o homem valoroso. O Senhor é contigo nesse projeto, mulher. Ei, o que é que Deus está dizendo? Micaela, vai explicando aí, porque eu não estou entendendo ainda. O Senhor está dizendo: algumas pessoas estão com um projeto no coração,
perguntou a Deus se é de Deus, e Deus está dizendo: ei, eu sou contigo. O que Deus está dizendo? Ei, vai dar certo, porque fui eu que coloquei no teu coração. Ei, você vai vencer nesse propósito, porque eu coloquei no seu coração, Gideão. Aleluia. Gideão está preocupado ali em malhar o trigo no lagar, escondido para que o inimigo não viesse roubar o pouco que ele tinha. Mas aí Deus entra ali no cenário que Gideão está, para colocar Gideão no cenário que ele quer. Então é isso que Deus está dizendo: ei, o propósito está no teu coração. Aleluia, eu coloquei no teu coração. Então não tem como dar errado, porque quando Deus ele nos dá um direcionamento, aleluia, não tem como dar com a cara na parede. Não tem como, por quê? Porque Gideão está malhando trigo no lagar, e lagar não é lugar de malhar trigo, aleluia. Lagar é lugar de pisar uva, aleluia. Mas para proteger o pouco de trigo que tinha, Gideão vai lá para o lagar, aleluia, ficar escondido, como muitos se escondiam dentro de covas para não perder para o inimigo o pouco que tinha. E Deus está dizendo: ei, o projeto é meu, o propósito eu ergui no teu coração, e nesta manhã o Senhor está dizendo: ei, vai dar certo, o inimigo não vai usurpar, o inimigo não vai colocar no chão aquilo que eu coloquei no teu coração. O que Deus está dizendo? Ei, eu vou lutar com você, eu vou na tua frente e garanto a vitória, para que o projeto que eu coloquei dentro do teu coração, aleluia, venha ter êxito. O que Deus está dizendo, Micaela? Ei, eu coloquei o propósito no teu coração, eu vou te ajudar a chegar, aleluia, no propósito, no destino final, aleluia. E no final o meu nome será glorificado. Porque o inimigo pensa que ele pode chegar na tua casa, na tua vida, roubar, saquear, mas o Senhor está dizendo: ei, não pode. O inimigo ele não pode invalidar, o inimigo ele não pode frustrar aquilo que eu já determinei. E Deus manda dizer para alguém aqui: ei, o inimigo não vai apagar aquilo que eu assinei, não. O inimigo não vai roubar aquilo que eu já te entreguei, não. O que Deus está dizendo, Micaela? Ei, o propósito é de Deus, o projeto é de Deus, o plano é de Deus, e nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida prosperará. O inimigo ele pode tentar, o inimigo ele pode tentar se infiltrar aí dentro, buscar, aleluia, um meio, uma maneira de roubar aquilo que Deus te deu, mas Deus está dizendo: Gideão, eu sou contigo, Gideão. O Senhor é contigo, aleluia. Deus está contigo nesse negócio. E o Gideão não está entendendo aqui o propósito, mas ele está dizendo: ei, o Senhor é contigo. E começa a revelar o propósito. Deixa eu dizer uma coisa a você: o inimigo pode ficar até ao redor, tentando, aleluia, procurando, mas nesta manhã o Senhor está dizendo: ei, ele vai cansar, aleluia, ele vai cansar de rodear, de tentar investir, aleluia, mas o meu propósito, o meu projeto, o diabo não vai frustrar, os planos de Deus não podem ser frustrados. Aleluia. Se fosse um projeto teu, se fosse um projeto meu, talvez não desse certo, mas Deus está dizendo nessa manhã para alguém aqui: o projeto é meu, o propósito é meu, sou eu quem estou, aleluia, te conduzindo, e sou eu, o Senhor, o Deus de Israel, o Deus que te tirou da terra da servidão, da mão do inimigo, o Deus todo-poderoso, o grande eu sou, o Senhor dos exércitos, que está falando nesta manhã contigo, homem, contigo, mulher. Estou dizendo: ei, o propósito, o projeto é meu. Aleluia. A gente olha para o propósito, para o projeto que Deus nos apresenta e diz assim: como eu sou pequeno, ainda bem. Como eu sou falho, ainda bem. Sabe por quê? Porque na tua fraqueza o Senhor, aleluia, é a tua força. Não, eu não posso, mas o Senhor pode. Não, eu não tenho, mas o Senhor tem. Não dá para mim, o Senhor te faz chegar. Sabe por quê? Porque Deus ele não depende da tua força. Deus ele não depende da tua inteligência. Deus não depende de amizades que te ajudem. Deus não depende de patrocínio, aleluia, de nada para fazer você chegar no propósito que é dele. Porque existem pessoas que pensam que para dar certo na vida,
precisa se acompanhar com outras, aleluia, para alguém dar um empurrãozinho. Existem pessoas que pensam que para o propósito de Deus se cumprir na vida, alguém precisa lhe ajudar, e Deus está dizendo: ei, eu sou contigo, homem. Ei, mulher, eu sou contigo. Que Deus está dizendo: ei, você não vai precisar de ninguém. Você não vai precisar de ajuda de terceiros. Você não vai precisar de aprovação, de patrocínio, não. E nem, aleluia, entenda nesta manhã, de ficar com medo do inimigo, porque ele está rodeando e roubando a casa e saqueando a casa de outras pessoas. Deus está dizendo: Gideão, eu sou contigo. Entenda. Não, mas o inimigo destruiu a casa de fulano, acabou com o projeto de frustrão. Ei, o Senhor é contigo, Gideão. O Senhor não está falando da casa do fulano, do projeto de cicrano, não. Ele está falando do teu projeto. Ele está falando do propósito dele para a tua vida. Ele está falando do que ele tem para você. Aleluia. Alguém precisa entender nessa manhã: o propósito, o projeto é de Deus. E Deus te fará chegar, aleluia, no propósito que ele tem para realizar. A gente pensa que Deus precisa de circunstâncias favoráveis para fazer acontecer aquilo que ele está falando, mas ele não precisa. Nosso Deus é tremendo, nosso Deus é poderoso. Aleluia. Com o sopro da sua boca, aleluia, a terra abala, entenda. Nosso Deus é tão poderoso que ele coloca as águas dos mares, aleluia, na palma da sua mão. O que é impossível para esse Deus? Nada. O que Deus está dizendo? Ei, eu sou contigo nesse propósito, porque é o Senhor quem colocou no teu coração. E aí Gideão começa a ouvir qual é o propósito de Deus, pede confirmação, Deus confirma, e depois que ele confirma, Gideão manda cartas para as tribos, para chamar os homens para lutar aquela guerra. E deixa eu lhe dizer, é uma peleja quase que perdida, é uma guerra quase que perdida na nossa visão, porque os midianitas eram muito numerosos, era tão numerosos que não dava para contar. A Bíblia relata que aquele povo, aqueles midianitas, eles eram tão numerosos que a Bíblia compara eles com o grão da areia da praia. É muita gente. E além de muita gente, eles tinham armamentos, eram soldados cruéis. Então, como é que gente que entende de plantação vai lutar com gente que entende de arma, de espada, de lança? Não dá, né? Na nossa visão, a gente olha e diz: o Senhor está me mandando para a morte. Eu vou morrer naquele campo de batalha, porque eu só entendo de coentro, de cebola, de bolo, de empada. Eu só entendo isso. O povo de Israel só entendia de plantar. Como é que um povo que só entende de plantar vai vencer uma batalha contra soldados experientes em guerra? Sabe o que é isso? É Deus dizendo que: ei, mais uma vez eu estou te mostrando que eu não preciso que você saiba fazer nada, que você tenha nada, que você tenha capacidade de executar nada. Deus não precisa, aleluia, da tua capacidade aqui, não. Você só precisa entender que você se encaixa no propósito que ele tem para você. Só isso. Gideão reúne o povo, e a Bíblia diz que muitos homens chegam ali para ir combater. Só que no meio daqueles homens ali, existem covardes e medrosos. 32 mil homens, 32, chegam para lutar com Gideão naquela batalha contra os midianitas. Existe um momento na nossa vida que quando a gente olha, a gente está cercado de pessoas. Entende isso aqui? Que isso aqui é forte, que foi o que Deus colocou no meu coração. Existe momentos, Sara, Joica, Yasmin, Mayra, existem momentos que nós estamos cercados de pessoas que parecem até que vão nos ajudar, que parece que vão até pelejar conosco, que parece que vão até dar mão quando a gente está precisando. Ei, tem muita gente. Mandei carta, aleluia, chamando para a batalha, e muita gente chegou. 32 mil homens, aleluia. Tem momento que a gente está assim, cercado de gente, Ana Paula, cercado de gente que parece que é, mas não é, cercado de pessoas que parece que vai encaixar no propósito dele, mas não vai. O que Deus está dizendo, Micael? Você mandou carta, você convidou para dentro do propósito, mas o Senhor está dizendo: ei, o propósito é meu, Gideão.
O propósito é meu e sou eu quem dito as regras. Ei, pode apagar o nome de quem você chamou, pode tirar da lista quem você disse que vinha, porque o propósito é meu e eu sei o que faço e como faço. Gideão manda cartas, Gideão chama o povo para lutar. Por quê? Porque os midianitas são homens de guerra, homens de batalha, então ele precisa de gente para lutar, não é isso? A gente precisa. Existe um momento na nossa vida que a gente precisa de alguém para dar uma palavra, um abraço, uma ajuda financeira, né? Mas o Senhor está dizendo aqui, você não vai precisar disso. Você vai precisar do que eu tenho para você. O que eu tenho para você, Sara. O que eu tenho para você, Joica. O que eu tenho para você, Márcia. O que eu tenho para você, aleluia, Juliana. Lúcia Gomes, o que o Senhor tem para você. Thelma, o que Deus tem para você, aleluia. Janaína, o que Deus tem para você é suficiente. O que Deus tem para você será o suficiente para te fazer chegar no propósito. Ei, não precisa de muito para Deus fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. A gente acha que a gente precisa estar cercado de pessoas que nos ajudem, mas Deus nos ensina nesta manhã que não, você só precisa dele. E como na outra live eu já falei, o que você precisa você já tem. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos é quem está dizendo a Gideão: Gideão, eu vou lutar com você, eu vou lutar e eu vou dar na tua mão o inimigo, eu vou entregar na tua mão os midianitas. Mais uma vez Deus confirmando aqui, porque Deus diz assim: Gideão, muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas nas tuas mãos. Tuas mãos. Você vai levar alguém em certos momentos da tua vida. Deus vai permitir que algumas pessoas até vão e lhe ajudem. Algumas. Sabe o que Deus nessa manhã está dizendo? Que há uma seleção dele para a tua vida, que há uma seleção dele para esse propósito, que há, aleluia, oh meu Deus do céu, o Senhor está dizendo nessa manhã que vai ser necessário Ele tirar algumas pessoas desse propósito que não é teu, é dele. E se o propósito é dele, algumas pessoas não se encaixam, algumas pessoas não vão chegar com você até o final desse negócio aí não. O que Deus está dizendo? Ei, eu vou tirar de perto, eu vou tirar da mesa, eu vou tirar, aleluia, de perto de você, pessoas que não encaixam no meu propósito. Muito é o povo, versículo 2 do capítulo 7, ó, Gideão, muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas nas tuas mãos, ou seja, para eu entregar o propósito na tua mão, Gideão, aleluia. Muito é o povo que está aí. Por quê? Porque o Senhor conhece conversas. O Senhor ouve conversas que você não ouve. O Senhor sabe quem é quem. Conhece o coração de quem está ao teu lado, ao teu redor. Parece que é amigo, mas não é. Aleluia. Parece que ajuda, mas no final, ei, atrapalha. Aí Deus está dizendo: muito é o povo. Ei, tem muita gente nesse negócio aí. E eu não preciso de muito para realizar o que eu quero. Eu não preciso de muito, aleluia, para realizar o meu propósito. Então, Gideão, vamos fazer uma seleção aqui. Nessa manhã Deus está dizendo aqui: não se assuste. Sara, não se assuste. Joica, não se assuste. Janaína, não se assuste. Quando o vento de Deus soprar e as pessoas começarem a ir embora, Deus está dizendo aqui para alguém: alguém vai se assustar, mesmo o Senhor dizendo para não se assustar. Porque o Senhor está dizendo: Gideão, muito é o povo. Ou seja, eu vou ter que fazer uma seleção aí. O que Deus está dizendo? Vou passar um pente fino e tirar o que não serve. Vou tirar quem não serve para o propósito. Porque tem gente que não serve para o propósito que Deus tem para você. Isso é uma realidade bíblica. Isso aqui é bíblico. Tem pessoas que não se encaixam no propósito que Deus tem para você. E o que Deus está me dizendo, Micaela? Pare de ser teimoso. Para de ser teimosa, de colocar pessoas que Deus não quer do teu lado, de colocar pessoas sentadas na tua mesa que Deus não quer que tome café com você. O que Deus está dizendo? Não estou entendendo, Micaela. O Senhor vai fazer uma limpeza nas tuas amizades. O Senhor vai fazer uma limpeza, aleluia, naquelas pessoas que te cercam. Sabe por quê? Porque tem sorriso de quem se agrada com o propósito que Deus tem para você, aleluia. Mas atrás, aleluia, é covarde. Mas por trás de você, aleluia, é medroso. Por trás de você fala mal, por trás de você te coloca lá embaixo. E nesta manhã Deus está dizendo: ei, não encaixa no meu propósito, eu vou tirar. Deus vai limpar. E não questione: era minha amiguinha, não, eu amava, eu tinha muita foto no Facebook com ela e colocava amiga para sempre, forever. E Deus está dizendo: ei, não serve, é covarde, eu vou tirar.
Não se assuste. Porque quando Deus tira, é livramento. Muitas pessoas acham, Deus tirou, foi embora fulano foi embora. É porque Deus sabe que você não sabe. E Deus sabe que o projeto dele é maior. E Deus, ele não perde tempo com pessoas que não querem se encaixar no projeto dele, no propósito. Se é covarde, não encaixa no propósito de Deus. Se é medroso, não encaixa no projeto de Deus. Ora, o povo que Gideão chamou era israelita que nem ele. Entendia de verdura, de plantação que nem ele. Mas por que não foi para a guerra? Porque Deus vê o que o homem não, o que eu não vejo, o que você não vê. Deus olha para mim, para você de uma forma diferente. Deus vê o coração, Deus vê, aleluia, o nosso coração, a nossa intimidade. Então o Senhor vê que pessoas ali poderiam lá na frente dizer: Gideão só venceu porque eu ajudei, Gideão só chegou porque eu levei. Ei, Deus está dizendo: ninguém vai precisar ajudar. Ninguém desse tipo dessa classe de covarde vai precisar estar lá para abrir a boca depois e dizer assim: fulano só venceu porque eu ajudei. Ei, alguém vai abrir a boca e dizer: fulano venceu, viu? Foi Deus na vida. Alguém, se tivesse no meio do propósito, ia dizer: né, fulano só venceu, só conseguiu porque eu estava lá no meio. Deus vai tirar esse tipo de pessoa de perto de você. Deus vai tirar. Por quê? Porque Deus, ele prefere a qualidade. Deus, ele é um Deus de qualidade. Deus, ele não se importa com quantidade, não. Tem gente que pensa: vou pro culto. Quando chega no culto tem 4, 5 pessoas e diz: o culto hoje vai ser ruim. Deus não precisa disso. Deus não precisa de pessoas para fazer um culto abençoado, não. Deus não precisa de muita gente, não, para dizer e glorificar o nome dele, não. Porque para isso já tem os anjos que glorificam o nome dele toda hora, todo tempo, dizendo que ele é santo, santo, santo. Deus não precisa disso. O que Deus quer? Qualidade. O que Deus está dizendo, Micaela? O Senhor vai selecionar, colocar pessoas de qualidade no teu caminho. Porque a gente escolhe e o nosso dedo é podre. A nossa vontade é falha. O nosso olhar, aleluia, é falho. Mas o olhar de Deus é como chama de fogo. Aleluia, ninguém engana. Nada passa despercebido no olhar de Deus. Ninguém engana. Sabe o que Deus está dizendo essa manhã? Eu vou tirar as máscaras daqueles que te acompanham e dizem: eu estou com você no propósito. Não, tu me chamou, fulano, para te ajudar. Eu estou no propósito e por trás falando mal, por trás desejando que tu perca no campo de batalha. Mas nesta manhã Deus está dizendo: ei, eu sou o dono do projeto. E o Senhor, aleluia, não invalida projeto, não perde projeto, não perde em questão por causa de alguém covarde. E nessa manhã Ele está dizendo: se é covarde, vai sair, vai te deixar, vai deixar de te ligar, vai deixar de dizer: oi, amiga, aleluia, entenda, porque Deus, ele não, aleluia, dá a glória dele a ninguém, o projeto é dele. E se precisar tirar 32 mil homens, ele tira. Se precisar tirar 10, ele tira. Se precisar tirar 50, ele tira. O que precisar fazer, Deus vai fazer para ele levar para o propósito dele. Por quê, Micaela? Porque ele sabe o que é melhor para mim e para você. E para Gideão, muitos ali iriam interferir no propósito. E Deus não vai deixar ninguém interferir no propósito dele, na tua vida, não. Por quê, Micaela? Porque o propósito de Deus não pode ser frustrado. Os projetos, os planos que Deus tem para realizar na nossa vida não podem ser invalidados, aleluia, por quem não tem compromisso. Deus vai tirar do meio quem não tem compromisso. Deus vai tirar do meio quem quer status. Deus vai tirar do meio quem está usando máscara. E nessa manhã Ele está dizendo: ei, no meu projeto só vai os valentes. No meu projeto só vai os 300. No meu projeto só vai os que obedecem. Porque é isso que Deus faz, uma seleção. Deus diz: Gideão, ainda muito há o que fazer aí, Faz descer o povo às águas, e ali te provarei. E aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. O que Deus está dizendo? Gideão, quem manda no projeto sou eu. Quem faz a seleção sou eu. Quem tira, quem coloca sou eu. Quem honra sou eu. Quem, aleluia, faz descer a sepultura ou ergue da sepultura sou eu.
Eu, o dono do projeto, é quem tem o controle. Eu, o dono do projeto, é quem tem o domínio. Então entenda aqui, não coloque a tua mão para fazer seleção, para escolher quem vai andar do teu lado, não. Aleluia, Deus está dizendo, você não precisa disso. Você não precisa. Nessa manhã o Senhor está fazendo você entender. Não, a fulaninha lá vai lá para minha casa rir, minha amiga, e o Senhor está dizendo, não serve, é covarde. O Senhor está dizendo nessa manhã, você abraça alguém que vai lá na tua casa, alguém até parecendo que está te ajudando, mas quando sai falando mal de você, e o Senhor está dizendo, ei, não serve para andar com você, porque é covarde, porque fala mal de você. Então nessa manhã entenda, Deus vai tirar algumas pessoas de perto de você para você chegar no propósito. Por quê? Porque se você ficar rodeado de pessoas que não se encaixam no projeto que Deus tem para você, você não vai sair do canto. E a vontade de Deus nesta manhã é que você saia do lugar, que você, aleluia, venha para essa peleja e vença essa guerra nesse propósito que Ele quer executar na tua vida. Então entenda aqui, ei, não questione. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Não se espante quando alguém já virar a cara para você do nada e dizer, eu vou embora. Ei, nem quero falar com você, nem quero conversa, não estranhe. Por quê? Porque você vai entender que nessa manhã Deus falou e vai lembrar, Deus está tirando, Deus está selecionando. Ei, Gideão, vamos fazer uma limpeza, leva o povo para a beira do rio, e aquele que lamber a água como um cão, esse tu coloca a parte, e aquele que pegar a água com a mão, esse também tu coloca a parte. E a Bíblia diz no versículo 7 do capítulo 7, e disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, vos levarei e darei os midianitas nas tuas mãos. Mais uma vez Deus falando que o propósito é com Gideão, pelo que toda outra gente se vá, cada um a seu lugar. Ou seja, os covardes vai para onde eles quiserem, mas aqui não vai ficar. Ei, covarde vai para a parte que quiser, vai se alinhar, vai se agarrar com quem ele quiser, mas com você não, Gideão. Com você só vai ficar os 300. Com você só vai ficar com os que eu selecionei. Com você, Sara, com você, Edilane, com você, Elane, com você, Joica, com você, minhas amadas irmãs, com você, Itatiane Frazão, só vai ficar os 300. O que Deus está dizendo? Eu vou fazer uma limpeza específica. Eita, Deus forte. Tu não vai nem entender o que Deus vai fazer. Deus bradou no meu coração e disse, ei, não se espante quando ela estiver na rede social soltando piada para você sem você ter feito nada. Não se espantem, alguém está dizendo, me abandonou, me deixou, fechou a porta para mim, aleluia, e você vai lembrar que foi Deus, aleluia, que desaproximou. É a limpeza de Deus na nossa vida. Sabe o que eu quero nessa manhã que você entenda? O propósito de Deus é maior, o propósito de Deus é maior, e Deus, Ele não perde propósito, aleluia, por pessoas que não entendem o projeto que Ele tem. Gideão entende o projeto e faz exatamente o que Deus manda. Leva o povo, aleluia, para a beira do rio e deixa Deus fazer a seleção, porque foi Deus quem disse, ei, quem levar água na mão, aleluia, tu coloca a parte. Aquele que lamber a água com a língua como se fosse o cão, tu coloca do outro lado, porque eu, Gideão, vou te dizer quem é que vai contigo para a peleja. Rebassúbria. Oh, Deus tremendo. Deus está dizendo para mim nessa manhã, para mim, Micaela, eu vou selecionar tuas amizades. Isso Ele já tem feito. E sabe o que eu digo? Oh, glória! Oh, aleluia! Eu não questiono quem Deus tira do meu caminho, não. Eu não questiono quem Deus tira do propósito que Ele tem pra mim, não. Sabe por quê? Porque eu quero viver os propósitos de Deus. Eu não quero nem saber quem não quer. Eu não quero nem saber quem não entende. Eu sei o que Deus tem pra mim. Eu quero o que Deus tem pra mim. Então eu me submeto à vontade de Deus e faço exatamente o que Ele me manda. É isso que Deus está mandando você fazer. Faça o que Ele te manda, Gideão. Separa os homens aí, ó. Bota um para lá, outro para cá. Separa um grupo de pessoas. E não questiona, porque eu vou. Eu vou selecionar. Porque, mais uma vez, eu vou repetir. Deus vê o que você não vê.
Deus conhece o profundo. Deus conhece os corações. Tem gente de máscara do teu lado. Entenda isso. Eliane, entenda. Sara, entenda. Joica, Capelã, Xana, né? E Tatiane, tem gente de máscara do teu lado. Tem gente covarde lá, sentando do teu lado, batendo nas tuas costas e dizendo: ei, vamos vencer a guerra. Vamos junto. Aí Deus olhando assim, ó. Não serve pro meu propósito. Que Deus tremendo, meu Deus, que palavra maravilhosa. Deus está dizendo para mim: Carla, eu vou tirar ainda mais pessoas, porque é assim que Deus faz. Deus ainda olha para Gideão: Gideão, ainda muito é o povo que está contigo aí. Parece que é, mas não é. Ei, ficou ali escondidinho, infiltrado ali, achando que Deus não ia ver. Mas Deus está dizendo: eu estou vendo quem está escondido, eu estou vendo quem está de máscara, e eu vou tirar. Eu vou tirar porque meu propósito, aleluia, não pode ser frustrado. Os meus projetos, os meus planos, Joica, os meus planos, Tatiane, não pode ser frustrado. Ei, tá preparado, Tatiane? Tá preparado, Janaína? Pra olhar e dizer: meu Deus, foi embora quase todo mundo? É isso mesmo. É desse jeito. Você vai olhar e vai dizer: Senhor, como é que eu vou vencer essa guerra se o Senhor tirou quase todo mundo? Por quê? Porque a Bíblia diz que ficou só 300 homens. O restante dos homens, o Senhor fez sair de perto de Gideão, ó, de uma hora para outra. Tá preparado? Se não tiver, se prepara aqui nessa manhã, porque é o que Deus está dizendo que vai fazer. Eu vou tirar de perto e eu vou te dar capacidade de vencer essa guerra com o pouco que eu vou te dar. Por quê? Porque Deus não precisa de muito para te fazer vencer guerra. Deus não precisa de muita gente para te fazer levar o projeto para frente. Meu Jesus, que Deus maravilhoso! Deus não precisa. A lógica de Deus não é a lógica do homem. O pensamento de Deus não é o pensamento do homem, Tatiane. O que Deus está dizendo, Micala? Eu não estou entendendo ainda, meu Pai. Deus não precisa que pessoas te ajudem a fazer você chegar no propósito que Ele tem para você. Ninguém covarde vai precisar pegar na tua mão e te levar para depois passar na tua cara que te ajudou. Ninguém. Deus não vai pegar o propósito que Ele tem e colocar na mão de outro como se o outro tivesse dado tudo de si para te ajudar a vencer. Não. O Senhor está dizendo: eu sou contigo, Gideão. Ou seja, eu vou com você, eu vou te fazer vencer, eu vou te fazer chegar, eu vou te fazer prosperar, eu vou te fazer crescer, eu vou te fazer vencer. E a Bíblia diz que Gideão vence os midianitas com 300 homens. Agora me diga uma coisa aí, eu acho que você já conhece o texto e você vai observar, porque Deus, Ele ainda dá mais uma instrução a Gideão. Ele diz: Gideão, o povo que vai contigo não vai lutar com espada. Meu Deus, aleluia. E Tatiane, pega esse mistério, Tatiane. E Tatiane, o povo que eu colocar para lutar contigo essa peleja, não vai lutar com espada, ou seja, não vai lutar com a boca. Não vai lutar, aleluia, com palavras que ferem. As pessoas que eu vou colocar para lutar do teu lado, não vai lutar na covardia. Deus não é covarde. Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. E olha o que Deus faz. Deus deixa o inimigo lutar com espada, com lança, com escudo, com carro, com cavalo, com cavaleira, com covardia também, né? Porque lá também no exército do inimigo tem covarde. Deus deixa o inimigo lutar com as armas dele. Mas Deus ensina o povo dele lutar com as armas dele. E as armas de Deus são as melhores. Capacete, o escudo, a lança que Deus nos oferece para lutar guerras, pelejas espirituais são mais fortes e mais eficazes do que a espada que o inimigo usa, do que a estratégia que o diabo usa. O que Deus está dizendo? Ei, você não vai precisar descer o nível que o inimigo desce para vencer a batalha, não. Você não vai precisar descer o nível do inimigo. Ou seja, ei, deixa essa fofoqueira pra lá. Deixa o fulano que não entendeu o propósito lutar com os midianitas lá, achando que vai vencer essa guerra que não é tua, é minha. Achando que vai vencer essa peleja que não é tua, é minha.
Você vai lutar, Gideão, com cântaro, tocha e buzina. Então Gideão pega os 300 homens, divide num grupo de 3 de 100, coloca 100 homens de um lado, 100 no meio e 100 do outro. Aí para cada grupo ele dá cântaro, tocha e buzina. Como é que vence guerra com cântaro, tocha e buzina, Tatiane? Como é que vence? Pergunta a Deus, Deus, como é que vence? Eliane, como é que vence? Ei, o que eu falei aqui? Deus não precisa de muito. Deus só precisa dos obedientes. Deus só quer, aleluia, os que ouvem e executam. É isso que Deus quer. Deus não precisa de muito, não. Deus faz isso para mostrar para o povo, para o inimigo e até para aqueles que voltaram, que não foi pela mão nem dos 300 que estavam ali que Gideão venceu a guerra. Não, porque se fosse para alguém de fora que não foi para a batalha olhar para Gideão e para os 300 e dizer, não, venceram porque ainda tinha espada na mão, hein? Deus arranca até a espada da mão do povo dele. Deus arranca até a possibilidade que o povo teria para vencer, para ninguém abrir a boca e dizer assim, Deus me tirou, mas só venceu porque Deus deu uma estratégia diferente, uma batalha, deu uma espada. Deus botou alguém lá que entendia de guerra para lutar com ele, não. Deus não precisa disso. E para calar a boca do inimigo, Deus diz, ai com cântaro, tocha e buzina. Você imagina a cara do inimigo, do adversário, olhando para o povo de Deus pensando, ei, vai morrer. Tudinho, porque além de ser o mínimo do mínimo do mínimo de soldados que teriam que levar para o campo de batalha para vencer os midianitas, eles ainda vão desarmados. Como é que pode, hein? Como é que pode, Ediclésia, vencer com cântaro, tocha e buzina? Ei, o Senhor nos dá uma revelação tremenda aqui nesse texto. Porque se você lembrar de tudo que eu preguei, amém. Mas se você não lembrar, só lembra de uma coisa. O segredo da vitória não é cântaro, tocha, buzina, não é espada, não é entendimento, não é amizade, não é ajuda, não é o teu conhecimento. É quem vai contigo. Os 300? Nem os 300. Qual é o segredo desse texto? O segredo é o que o anjo disse a Gideão lá no começo. Gideão, homem valente, o Senhor é contigo. Por que Gideão vence? Porque o Senhor é com Gideão. Por que eu venço? Porque Deus é comigo. Por que eu estou na batalha, estou de pé? Porque o Senhor está comigo. Por que o inimigo vem com toda a fúria contra a minha vida e não consegue executar o que ele quer? Porque o Senhor dos exércitos está comigo. Historiadores vão dizer que naquela batalha com aqueles 300 homens, aleluia, os próprios inimigos, os próprios midianitas começaram a lutar também entre si. Ei, o inimigo vai ficar confundido. O inimigo vai ficar frustrado. Sabe por quê? Porque ele, quando vier com toda a fúria para cima de você, ele vai ver que a estratégia que você está usando não é tua. Ele vai ver que a estratégia que você vai usar para vencer ele não é a tua estratégia, não é o teu braço de carne, não é a espada, não é a arma, não é a lança, não, é o Senhor dos exércitos quem vai estar, aleluia, no comando. Por quê? Porque o elemento surpresa dessa batalha, dessa peleja, é o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Os 300 vencem porque o Senhor dos exércitos está com eles. Gideão vence porque o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, o Deus dos pais de Gideão está na batalha, lutando com eles. Entenda, você vai vencer se fizer o que Deus te mandar. Faz o que Ele mandou. Começa também a observar para selecionar, para você chegar no propósito. Porque quando você estiver no propósito, o inimigo vier com toda a fúria para te matar. Porque é isso que os historiadores dizem. Os historiadores dizem que quando o inimigo olhava para Israel, zombavam. Como é que vai vencer a gente com cântaro, tocha e buzina? Esse povo é doido. A gente vai matar todos. E quem está lá do outro lado pensa, vixe, melhor fez quem foi embora. Porque ficaram só os loucos. Ei, crente,
Gente que serve a Deus é doido mesmo. Luta com a estratégia que Deus dá. Se você não consegue lutar com as tuas mãos e Deus disse, ei, fica calada, porque é uma estratégia de Deus. E o que Deus está dizendo nessa manhã? Para fechar, você não vence guerra, luta espiritual com a ajuda de gente carnal, com a ajuda de pessoas que não andam no Espírito, com pessoas que não andam no propósito que eu tenho. Então, Micaela, Deus vai fazer essa seleção e vai te mostrar que Ele não precisa de muito para realizar o projeto dele na tua vida. Por quê? Porque o que você precisa, você já tem. E nessa manhã, o Deus de Israel está dizendo, você já tem o que precisa. Eu estou contigo, Gideão. Então não fique com medo, não se afugente, não se esconda do propósito, não fique com medo da cara do inimigo, porque você vai chegar no propósito que eu tenho e o meu nome será glorificado. Deus entrega os midianitas nas mãos de Gideão. Deus dá a vitória àquele povo. E até os 300 que está com Gideão olha para o campo de batalha, vê todos aqueles homens mortos e ainda vão atrás, a peleja, aos cabeças. Ei, o inimigo mais forte, que é o inimigo da tua alma, que é o diabo, vai cair. O Senhor vai entregar de bandeja na tua mão. Sabe por quê? Porque se eu obedeço a essa palavra, se eu obedeço a voz de Deus, o inimigo, ele não é nada, ele não é ninguém, ele não é poderoso o bastante para frustrar o que Deus tem para mim. O inimigo só vence quem desobedece. O inimigo não vence crente obediente, o inimigo não vence os servos de Deus, porque enquanto ele vai lutando, Deus coloca a sua igreja de pé. Essa palavra aqui, nos dá respaldo. Essa palavra aqui nos dá, aleluia, a condição de chegar no propósito que Deus tem. Por quê? Porque essa palavra nos leva à obediência. Então, quando eu ouço a voz de Deus, eu ouço essa palavra e executo o que Ele diz, eu estou obedecendo. Então, não fique com medo do inimigo, não. Ah, Senhor, o inimigo é mais numeroso, o inimigo é mais forte. Ei, deixa o inimigo na mão de Deus. Porque a estratégia que você precisa, Deus já está te dando nessa manhã e está dizendo, ei, eu vou trabalhar da minha forma. Vou encaixar o quebra-cabeça do meu jeito, aleluia. Vou te colocar no meu propósito, aleluia. E você, Deus de livramento. Porque é isso que Deus é naquele momento para aquele povo. Livramento, vida, vitória, aleluia. É isso que Deus é para mim e para você. Livramento, vida, vitória. Ele é o suficiente. Paulo vai dizer, e eu gosto muito dessa frase que Paulo diz, né? A tua graça me basta. O que Paulo está dizendo? Ei, não preciso mais de nada, porque o que eu preciso eu já tenho. Então, por que Gideão venceu a peleja? Porque obedeceu a Deus e porque o Senhor dos Exércitos estava com ele pelejando. Então, nessa manhã, receba essa palavra em nome de Jesus. E entenda, não fui eu que falei, foi Deus. E Ele falou até comigo, viu? Ele bradou no meu coração e disse aqui, Micaela, eu vou limpar. Vou passar uma vassourinha aí, para tirar pessoas que não encaixam no meu propósito. Tá bom? Então, não questiona. Viva o propósito que Deus tem para você, Gideão. E entenda que no final você vai sair vitorioso se obedecer à voz do Deus de Israel. Amém? Gente, antes de orar, para terminar, eu quero agradecer a presença de todas que entraram. Quero te pedir para compartilhar e essa mensagem vai estar lá no YouTube. Quero que você, por favor, entre lá no YouTube, comente, curta, compartilhe, para que essa palavra possa chegar a outras vidas. Né? Porque se o YouTube achar relevante, ele vai alertar outras pessoas que tem aquele conteúdo, certo? Então nessa manhã, compartilha a live, viva aquilo que Deus tem para você. E a gente pensa assim, essa palavra foi só para mim. Deus quer falar com mais alguém. Deus falou com você, mas quer falar com mais alguém, tá bom? Deus quer lecionar pessoas na tua vida, aleluia, e na vida de outras pessoas. Por quê? Porque a vontade de Deus é nos abençoar. Deus não quer ver ninguém prostrado, ninguém no chão. Ele quer executar grandes propósitos na vida de pequenos homens e de pequenas mulheres. E eu me coloco no meio desses e dessas e digo, eu quero, Senhor, viver a tua vontade, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Nessa manhã eu quero perguntar se tem alguém não evangélico na live. Se tiver, bota aí eu, para me lhe conhecer. Messia, estaremos orando sim. Eu sempre oro pela madrugada pelas pessoas da live. Coloco no caderninho de oração e apresento a Deus, tá certo?
Para não esquecer o nome, porque eu me esqueço, né? Mas Deus, Ele não esquece. Deus nos conhece, né? Tem alguém não evangélico nessa manhã que quer voltar para Jesus? Se tiver, é só colocar aí, eu quero, que eu vou orar pela tua vida. Ei, viva o propósito de Deus, é melhor. Não fique do lado dos covardes, não. Fique no lado dos valentes, dos que obedecem, dos que lutam com a estratégia de Deus. Nessa manhã tem alguém para Jesus? Se tiver, coloca aí eu. Eliane, Deus te abençoe. Soares, Deus te abençoe. Eliane Nascimento, Itatiana Frazão, Pai do Senhor, Deus te abençoe, Tatiana. Natália Priscila, Deus te abençoe. Lúcia Gomes, Deus te abençoe. Joica, Deus te abençoe. Mércia Pereira, Deus abençoe sua vida. Janaína Carolina, Deus te abençoe, te guarde. Ana Paula, Deus te abençoe. Sara Raquel, minha amiga, Deus te abençoe. Aleluia. Júlia Souza, Deus abençoe. Receba essa palavra, gente. É de Deus. Maria Teixeira. Compartilha a live, gente, para que outras pessoas possam receber. Júlia Souza. Capelã Xana, Deus abençoe. Júlia, Deus abençoe. Edilma Nascimento, Deus abençoe, receba essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é grande, gente. Deus é grande, Deus é grande, Deus é poderoso. E Deus faz, aleluia, o que precisa ser feito. Jaguaracina, uma língua estranha seu nome, glória a Deus. Deus te abençoe, Jaguaracina. Compartilha a live, gente, já que não tem ninguém. Nessa manhã eu quero te pedir mais uma vez, né? Compartilha a live, eu vou estar orando por você pra gente terminar, tá certo? Fecha os seus olhos aí onde você tá, se você puder, pra gente orar e terminar, tá bom? Vai lá no YouTube, gente, se inscreve, dá uma força lá, tá certo? Pra que eu possa continuar colocando os vídeos lá, as lives, tá bom? E que pessoas venham ser abençoadas pela palavra. Feche os teus olhos, Josefa, a paz do Senhor. Vamos orar. Lúcia Gomes, Deus te abençoe, Lúcia. Lúcia, viva o propósito de Deus, tá certo? Não questione quando Deus começar a soprar, mas viva aquilo que Ele tem para você. De Clécia, Deus te abençoe. Joica e as demais irmãs que eu não estou conseguindo ver aqui, né? Deus abençoe a todas, né? Agradeço a presença de todas. Deus abençoe, né? Convide sempre mais alguém. Eu sempre vou estar entrando assim de surpresa, mas sempre que eu for estar entrando de surpresa, eu vou avisar ali no Facebook rapidinho, para que vocês possam se atualizar, tá bom? Vamos orar. Pai, nesta manhã, Senhor, eu glorifico e exalto o teu santo nome por tua palavra, Deus. Obrigada, porque a tua palavra, Senhor, foi pregada nessa manhã. E eu quero, Senhor, que o teu propósito seja, Pai, executado em minha vida sempre. Porque eu sei que a tua vontade é perfeita, Senhor. Ela é boa, ela é agradável. E é a tua vontade que nós, Senhor, que eu tenho que viver. É a tua vontade que nós temos que acatar e aceitar. Porque o Senhor sabe que o que nós não sabemos. Nessa manhã eu te apresento cada uma, Senhor, cada um que está ouvindo essa palavra, que possa ser edificado, que possa entender que o teu propósito é maior, que o teu propósito é excelente. Pai, nesta manhã nos dá estratégia do céu para combater as armadilhas, Senhor, do inimigo, para combater, Senhor, o diabo, que luta, Senhor, que peleja contra nossas vidas, que peleja para colocar os propósitos, Senhor, no chão. Mas eu creio, Senhor, como a tua palavra diz, que nenhuma ferramenta preparada, Senhor, prospera contra, Senhor, a tua igreja. Pai, o inimigo não prosperará, Senhor, contra a nossa vida. Pai, nesta manhã nos dá estratégia, discernimento, Senhor, visão espiritual, para que nós venhamos, Senhor, nos encaixar no teu propósito, entender que o teu projeto é maior. Eu te apresento cada uma, Senhor, cada um. Quem pediu oração, Pai, nesta live, eu já te apresento. Chega, Pai, com socorro. Pai, a tua palavra diz que tu és socorro bem presente na hora da angústia. Chega fazendo, Senhor, na nossa vida, Pai querido, a tua vontade, o teu querer. Pai querido, chega com livramento nesta manhã. Livra da morte, Senhor. Livra do homem sanguinário. Livra da enfermidade, Senhor. Nos toca, Pai
Pai, nesta manhã de uma forma diferente. Pai querido, nos fortalece, Senhor, nos ajuda a caminhar e a trilhar o teu caminho todos os dias da nossa vida, Deus, em nome de Jesus. Pai querido, eu te agradeço esse momento, Senhor, te agradeço a tua palavra, te agradeço a oportunidade de estar aqui nesta manhã e eu te peço, por cada pessoa que ainda vai ouvir essa live e assistir, Pai querido, que cada um possa sair entendendo que o teu propósito, Senhor, aleluia, é melhor, é maior. Pai querido, nos ajuda, Senhor, a não questionar, nos ajuda a entender, Senhor, que a tua vontade, aleluia, ela é perfeita. Pai, nesta manhã, eu abençoo teus filhos, as tuas filhas, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. Que a tua paz, Senhor, aleluia, esteja no coração de cada um. Que a graça, Senhor, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja, Senhor, dentro de nós, dentro da nossa casa, Pai querido. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu digo amém, você diz amém aí também. Aleluia, confirmando essa palavra. Em nome de Jesus. Aline Brito, Deus te abençoe. As demais irmãs, né? E logo nessa semana eu vou entrar novamente, né? Não vou dizer o dia, tá bom? Mas quando eu for entrar, já coloco lá no Face e você vai poder estar acompanhando, tá bom? Receba essa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e que você entenda que o projeto de Deus é maior para a tua vida e melhor, tá bom? Deus te abençoe. Rafael Araújo, Deus abençoe. Deus abençoe a todas. E eu já me despido aqui de cada uma. Pai do Senhor, fica com Deus.